Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. O papo agora é Brasileirão. Teve Clássico Paulista na sequência da 32ª rodada, a 13ª do retorno, jogo único desta segunda-feira, e deu Corinthians. Garro e Yuri Alberto marcaram os gols da vitória corintiana, 2-0 para cima do Palmeiras, terceira vitória seguida do Corinthians, que havia vencido Atlético Paranaense e Cuiabá e venceu nessa segunda o arquirrival Palmeiras por 2-0. Coringão já não perde há 4 jogos, subindo na tabela, 3 vitórias seguidas, abre agora 4 pontos de vantagem sobre o primeiro clube do Z4, o 17º colocado, que é o Atlético Paranaense. O Palmeiras não perdia há 11 jogos, foi derrotado pelo arquirrival Corinthians. É claro que este vídeo é da parte de baixo da tabela, mas não posso deixar de informar e mostrar a situação do Palmeiras, que com a derrota estaciona na segunda posição com 61 pontos contra 64 do líder Botafogo, que joga nesta terça-feira em casa no Newton Santos o clássico contra o Vasco da Gama. Se o Botafogo vencer o Vasco, abre 6 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. Aí vai a 67 contra a 61, então o Palmeiras secando, o Botafogo torcendo pelo Vasco nesta terça-feira. Lembrando que na antepenúltima rodada, na 36ª rodada em São Paulo, tem duelo direto entre Palmeiras e Botafogo. Botafogo 64, Palmeiras 61, Fortaleza 60, Flamengo 55, Inter 53, São Paulo 51, Bahia 46, Cruzeiro 44, Vasco da Gama 43, é a parte de cima da tabela. Vídeo é sobre a parte de baixo da tabela. Vamos lá então. Lembrando que a projeção de momento para escapar do rebaixamento é de 43 pontos. Enquanto um clube não chegar a 43, ele vai estar aqui na minha relação. O Galo está aqui. Tem 2 jogos para fazer atrasados, tem um na quarta-feira agora, tem jogo atrasado dia 16 contra o Furacão lá em Curitiba, mas neste momento o Galo tem 41 pontos, consequentemente, como não chegou a 43 ainda, então segue na minha lista aqui, brigando o Galo ainda para escapar do rebaixamento. Eu sei que o Galo não vai cair, pessoal, ok, mas ele tem que estar aqui. Quando ele atingir a pontuação de exigência, ele sai da minha lista. Atlético 41, Grêmio 39, Vitória e Corinthians 38, Fluminense e Criciúma 37, Bragantino 35. Aí entramos na zona de rebaixamento que tem o Furacão, Atlético Paranaense com 34, Juventude com 34, Cuiabá com 28, Atlético Goianiense com 22 pontos na tabela. Lembrando que teremos na rodada ainda 2 jogos da parte de baixo da tabela. Nesta terça-feira, no Beira-Rio, o Inter enfrenta o Criciúma. O Criciúma, que é 15º, tem 37 pontos na tabela. E na quarta-feira, em Goiânia, tem Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. O Dragão é lanterna, o Galo tem 41, é 10º colocado. Ok? Faltam esses 2 jogos ainda da parte de baixo da tabela. Vamos lá. Vamos para as projeções de momento. Já com a vitória do Corinthians, 2-0 para cima da equipe do Palmeiras. Como o Bragantino e Atlético Paranaense têm, nesse momento, praticamente o mesmo percentual, a projeção é que eles façam 42 pontos ao final do campeonato. Então, 1 ponto a mais para escapar, 43. Então, 43 pontos é o número mágico desse momento para escapar do rebaixamento. Atlético Goianiense tem 22, para chegar a 43 faltam 21. Vai disputar 7 jogos ainda. Tem que fazer 100% de aproveitamento. Fazer 21 pontos em 21 que vai disputar. Nos últimos 7 jogos, o Atlético fez apenas aqui, ó, 4 pontinhos. Se repetir a campanha de momento, nas últimas 7 rodadas, vai a 26 e vai ser rebaixado. Cuiabá tem 28. Para chegar a 43, faltam 15 pontos. 15 pontos em 21 que vai disputar. Exigência de 71% de aproveitamento para o Cuiabá escapar do rebaixamento. Nos últimos 6 jogos, o Cuiabá fez aqui, ó, 5 pontos. Se fizer os 5 pontos nas últimas 6 rodadas, vai chegar a 33 no máximo. Vai ser rebaixado, certo? Então, Atlético Goianiense e Cuiabá, para escapar do rebaixamento, vão ter que melhorar e muito seus aproveitamentos de momento. Juventude tem 34. Para chegar a 43, faltam 9 pontos. 9 pontos em 18 para disputar, 50% de aproveitamento. Certo? Campanha de 50%. Nos últimos 6 jogos, o Juventude só fez 2 pontos. 2 pontos
e de 2 empates e 4 derrotas. Se o Juventude repetir nas últimas 6 rodadas a campanha de momento, vai chegar a 36, vai ser rebaixado. O Bragantino tem 35, para chegar a 43 faltam 8 pontos, exigência de 44%, 8 pontos em 18 que vai disputar. Nos últimos 6 jogos o Bragantino fez 4 pontos. Se somar os 4 pontos aqui, os 35 vai a 39. Poderá escapar do rebaixamento ainda se o Atlético Paranaense mantiver o aproveitamento atual, que é muito ruim. O Furacão tem 34 pontos, tem mais 7 jogos para disputar. Tem que fazer 9 pontos em 21, exigência de 43%. Nos últimos 7 jogos, o Furacão fez apenas aqui, 4 pontos. Se eu colocar esses 4 pontos nos 34, vai a 38, aí vai ser rebaixado. Então o Furacão tem que aumentar e muito seu rendimento nessas últimas rodadas para escapar do rebaixamento. Fluminense e o Criciúma, os dois aqui, os dois têm 37 pontos. Faltam 6 para chegar a 43. Só que o Fluminense tem 6 jogos para fazer ainda e o Criciúma tem mais 7. Então o Fluminense tem que fazer 33% de aproveitamento para escapar do rebaixamento nas últimas 6 rodadas e o Criciúma 29% nas últimas 7 rodadas. Nos últimos 6 jogos, o Fluminense fez 10 pontos. Se repetir a campanha agora nas últimas rodadas, vai chegar a 47, vai escapar. Criciúma precisa fazer 29% de aproveitamento. Nos últimos 7 jogos, Criciúma fez aqui, pessoal, 9 pontos. Se repetir os 9 nas últimas 7 rodadas, vai chegar a 46, vai escapar. Corinthians e Vitória tem 38. 6 jogos por fazer. Para chegar a 43, faltando, portanto, 5 pontos. 5 pontos em 18. Exigência de 28% a partir de agora para Corinthians e Vitória escaparem do rebaixamento. Últimos 6 jogos do Corinthians, o Coringão fez aqui, pessoal, 13 pontos. Se repetir a campanha, vai a 51. Vitória também fez 13 pontos. 13 nas últimas 6 rodadas. Se repetir nos últimos 6 jogos o que fez nas 6 rodadas passadas, também vai a 51 e, claro, escapa do rebaixamento. Grêmio tem 39. Para chegar a 43, faltam 4 pontos. 4 pontos em 18. Exigência de 22%. Peguei os últimos 6 jogos do Grêmio. O Grêmio fez aqui, 2 vitórias, 2 empates, fez 8 pontos. Se fizer 8 pontos agora, vai chegar a 47 e vai escapar do rebaixamento. Finalmente o Galo, que tem 41, faltam 2 pontinhos para chegar a 43, tem 8 jogos para fazer, 24 pontos em disputa, tem que fazer apenas 2 pontos em 24, que dá 8% de exigência a partir de agora para o Galo escapar do rebaixamento. Peguei os últimos 8 jogos do Galo, 3 vitórias e 2 empates aqui, fez 11 pontos. Se repetir nas últimas 8 rodadas o que fez nas 8 rodadas anteriores, vai chegar a 52 e vai escapar do rebaixamento. Então, pela projeção de momento, Atlético vai escapar, precisa fazer 2 pontos. Grêmio, mais 4. Vitória e Corinthians, mais 5. Criciúma e Fluminense, mais 6 pontos. Atlético Paranaense, mais 9. Bragantino, mais 8. Juventude, mais 9 pontos. Cuiabá, mais 15 pontos. E o Atlético Goianiense, 100%. Tem que fazer 21 em 21. Ganhar os 7 últimos jogos para garantir a permanência na Série A da próxima temporada. A rodada prossegue nesta terça-feira. 3 jogos, 9h30 da noite. Tem Bahia e São Paulo, tem Botafogo e Vasco, tem o Inter contra o Criciúma. E na quarta-feira o encerramento desta que é a 32ª rodada com 2 jogos, os 2 jogos começando às 9 da noite. Tem Cruzeiro e Flamengo, tem Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Tá bom, pessoal? É isso aí. Fui, abraço.